A Ministra veio aqui hoje responder-nos a questões sobre a gestão da seca e, de facto, sobre a gestão da seca do ano passado, qualquer professor em Engenharia Hidráulica, em Recursos Hídricos ou em Gestão da Água lhe daria um chumbo direto por aquilo que aconteceu em Portugal. E digo-lhe isto, Sra. Ministra, porque já em novembro de 2021 vou-lhe mostrar que o IPMA avançava em novembro de 2021 que estávamos a ter um inverno muito frio e muito seco. Logo nessa altura começaram a ser falados os projetos que poderiam precaver Portugal da seca, nomeadamente o projeto Tejo, esse grande projeto de mais de 1.000 milhões de euros para o nosso distrito, o distrito de Santarém, e que poderia estar hoje inscrito no PRR e não está. Também em 8 de dezembro, já não especialistas, mas já a imprensa generalista dizia que 92% do país estava em situação de seca extrema e o IPMA avançava já com gráficos em dezembro de 2021, Sra. Ministra, com gráficos sobre as questões da seca em Portugal, detalhadamente sobre as várias regiões. E, portanto, chegámos ao final de dezembro de 2021 com o país praticamente acima dos 90% de seca extrema e passou janeiro e só em fevereiro é que a Sra. Ministra reuniu em Conselho de Ministros e, juntamente com o Ministro Matos Fernandes, que já não está na tutela, decidiram reagir pela primeira vez aos planos da seca. E, portanto, a seca do ano passado foi muito mal gerida em Portugal. A Sra. Ministra vem falar sobre que em todo o tempo, vou citá-la, disse na sua intervenção inicial, em todo o tempo foram aplicados os planos de contingência. Não é verdade, Sra. Ministra. Os planos de contingência só começaram a ser aplicados a partir de fevereiro e Portugal já estava em seca desde novembro de 2021. Dos avisos que foram depois abertos, a Sra. Ministra também mencionou. Sra. Ministra, quantos cêntimos é que já foram pagos sobre esses avisos? Quantos cêntimos é que chegaram ao bolso dos produtores portugueses? É que os ecos que nos têm chegado ao grupo parlamentar do Chega é que foi nenhum, zero. Ainda não houve pagamentos. Estamos agora em janeiro de 2023. A seca foi de 21, 22 e ainda nenhum cêntimo chegou ao bolso dos produtores sobre as ajudas da seca que a Sra. Ministra tão pomposamente consegue anunciar. E depois também, Sra. Ministra, essa célebre frase que a senhora disse sobre é melhor perguntar porque é que durante a campanha eleitoral a própria CAP aconselhou os eleitores a não votarem no Partido Socialista, essa frase foi dita no Algarve, Sra. Ministra. De facto, o Algarve é a única zona do país que está inscrita no PRR para um plano hidráulico. Sra. Ministra, acha mesmo que só o Algarve é que necessita de um plano de eficiência hídrica em Portugal? Bragança, que também é uma zona altamente deplecionada dos recursos hídricos e não precisa de um plano de eficiência hídrica. O Ribatejo não precisa de um plano de eficiência hídrica. Sra. Ministra, nós precisamos, em Portugal, de ter grandes projetos estruturantes. O PRR está a ser uma oportunidade perdida para construir, por exemplo, a autoestrada da água, que pode trazer a água que tanto existe a norte a sul. Nós vemos que no norte de Portugal raramente existe falta de água e essa água que existe a norte pode ser transportada para sul através de um projeto que é falado há décadas, chamado Autoestrada da Água, que pretende ligar o Douro ao Mondego, o Mondego ao Tejo e o Tejo ao Guadiana, e dessa forma, conjuntamente com o projeto Tejo, podemos fazer com que no verão o Tejo não esteja assim, Sra. Ministra. A Sra. Ministra, não sei se visita frequentemente as Portas do Sol, lá em Santarém, mas veja a diferença. Esta fotografia foi tirada há poucos dias das Portas do Sol. O Tejo está, graças a Deus, cheio de água. Mas no verão passado estava assim. E se nada for feito, se o projeto Tejo não for concretizado, para o ano vamos voltar a ter este cenário de um Tejo completamente vazio e sem água suficiente para a agricultura. Portanto, se nós realmente acreditamos nas alterações climáticas, se acreditamos que vamos estar subjugados a maiores episódios de seca, temos que fazer alguma coisa sobre isso e temos que construir sistemas eficientes de retenção de água. A Sra. Ministra falou também na sua intervenção inicial sobre altear as barragens que já temos. Sra. Ministra, além de altear as barragens que já temos, uma coisa mais simples que devíamos ter era um plano nacional de dragagens.
Existe um Plano Nacional de Dragagem, Sra. Ministra, para as barragens que já existem, é que todos os estudos internacionais apontam que as barragens, ao fim de 30 anos, acumulam os inertes, são assoreadas e ficam apenas com 1/3 da capacidade de retenção. Ora, as barragens em Portugal, a grande maioria delas são realmente barragens com 30 ou mais anos e, portanto, quer dizer que em Portugal as barragens não são dragadas e, portanto, estão consecutivamente, década após década, a perder capacidade de retenção. Olhe, agora este ano, que foi um ano de seca, em que nós vimos completamente expostos os leitos das barragens, teria sido uma ótima oportunidade para desassorear as barragens com um custo muito baixo, bastava pôr lá uns bulldozers a movimentar as terras, para que agora, neste inverno, a capacidade de retenção fosse muito maior. Mas claro que a APA não deixa, porque a APA não deixa mexer nas barragens, nem deixa mexer sequer nos açudes, nas pequenas albufeiras ou nas pequenas charcas que os agricultores têm. Essa é uma queixa premente dos agricultores, que agora, durante este último ano de seca, queriam desassorear as suas próprias barragens, pequenas barragens, albufeiras e açudes, e a APA, por dificuldade de resposta, por não resposta das licenças que eles são obrigados a pedir para fazer esse desassoreamento, para retirar as lamas das suas próprias charcas, acabam por não ter e não conseguem eles próprios aumentar a sua capacidade de retenção de água. Portanto, Sra. Ministra, o que eu lhe deixo é uma pergunta sobre as ajudas à seca, quando efetivamente é que vão chegar ao bolso dos produtores e o que é que está a ser feito em Portugal efetivamente para aumentar a gestão eficiente da água. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. A Sra. Ministra passou muito tempo a torturar os dados e a tentar que eles fossem benéficos para este Governo, e até fez uma coisa pouco elegante, que foi comparar-se com o próprio Ministro, Dr. Luís Capolas Santos, que foi Ministro do 21º Governo Constitucional, e dizer que está muito melhor agora. Mas olha que a sensação dos agricultores é exatamente a oposta. E a Sra. Ministra, em vez de falar em 4.300 milhões de euros para os agricultores, devia falar do PDR 2020, devia falar em 5.700 milhões de euros. E, de facto, desses 5.700 milhões de euros, 1.300 ainda estão por pagar. Sei que temos mais 2 anos até 2025, mas até 2025 não é executável, não é execuível que tanto dinheiro esteja ainda por aplicar. Novamente, Sr. Ministro, eu quero lhe perguntar, que lhe deixo novamente a pergunta que não foi endereçada, que é quais é que são os grandes projetos para a retenção de água para o país. Perguntei-lhe diretamente, a Sra. Ministra concorda ou não concorda com a execução da autoestrada da água em Portugal, falada desde há décadas e que agora, com a seca em 2021, voltou a ser falada? A Sra. Ministra concorda ou não concorda com o projeto Tejo para, nomeadamente, como a Sra. Ministra disse, parar a Cunha Salina, que já vai em Foz de Salvaterra. A Cunha Salina já vai em Foz de Salvaterra, várias explorações agrícolas já estão a instalar sondas de salinidade nas suas comportas para automaticamente fecharem as comportas de regadio para que as suas culturas não sejam mortas pela salinidade. E, finalmente, a Sra. Ministra, vai existir um plano de dragagem para as barragens em Portugal ou não? Não adianta estarmos a construir novas barragens se as que temos não são dragadas. Sra. Ministra, responda concretamente qual é o seu peso dentro do Governo para poder fazer com que exista água em Portugal para que a nossa agricultura seja eficaz, seja economicamente viável e consiga alimentar os portugueses, dando uma verdadeira soberania alimentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, Sr. Presidente, eu peço a palavra para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de pedir à mesa que distribuísse à bancada do PS, nomeadamente à Sra. Deputada Berta Nunes, um artigo do dia 8 de março de 2022, onde versa a posição do Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros sobre a autoestrada da água e onde versa uma posição técnica sobre este... Será feita a distribuição. E gostava também que o Sr. Presidente, da mesma maneira, como já me advertiu hoje sobre a minha linguagem, advertisse também o Grupo Parlamentar do PS que insinua que os outros deputados não estudam os assuntos. Muito obrigado, Sr. Presidente.